Olá, Warriors! Tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo do Xenix Recomenda. Essa semana aí que tá super especial, eu, Matheus e a Gi montamos uma programação para comemorar que a série em setembro, dia 4 de setembro, faz 22 anos. E nós vamos fazer essa semana dedicada a cada dia falar um pouquinho de algum tema ligado ao Xenaverse, que aqui a gente sabe que nós somos um canal que a gente fala sobre tudo. Embora um dos nossos assuntos principais seja Xena, nós nem sempre falamos tanto de Xena aqui. A gente procura abordar tudo que a gente gosta, assuntos de entretenimento em geral. E hoje eu fiquei encarregada, eu escolhi, na verdade, falar, fomos nós que escolhemos os temas que falaríamos, eu escolhi falar sobre o episódio Fallen Angel, Anjos Caídos, ou como foi ao ar na Record, Entre o Céu e o Inferno, se eu não me engano. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. E por que eu escolhi falar desse episódio? Fallen Angel foi um episódio que me marcou muito. E eu acho que muita gente vai entender o porquê. Foi um dos episódios que eu mais ansiei ver, porque eu sou Xeni de geração Record, como diz a Gisele. A Record, ela passava a série inteira. Aí chegava em Ides of March, ela passava Deja Vu All Over Again, que é o último episódio da 4ª temporada. E ao invés de começar a 5ª temporada Fallen Angel, ela ia para o primeiro episódio da 1ª temporada. Isso quando voltava a passar a série do começo. Às vezes ela colocava um episódio da 4ª, emendava um da 3ª, um do meio da 3ª, colocava The Quest ali. A Record fazia uma bagunça, como já citou a Carol aqui em um dos nossos vídeos também, a Gi também já citou isso, né? Vocês que também conheceram a série a partir da Record, vocês devem estar me entendendo. E assim, colocaram a série no YouTube na época, os episódios da 5ª e 6ª temporada. E eu lembro que eu não queria ver pela internet de jeito nenhum. Colocaram até no vídeo, vídeo vlog, uma coisa assim, um site do UOL, que também era de vídeos, né? Era junto com o YouTube, assim, parecido com o YouTube. Colocaram lá, além de colocar no YouTube, né, colocaram em alguns lugares, até para baixar também. E eu não queria ver, porque eu queria ter a emoção de ver pela televisão. Eu tinha disso, tá? Eu queria ter a emoção de ver pelo canal de televisão. Só que não rolou, infelizmente, porque quando a Record resolveu passar esse episódio na televisão, eu já tinha desistido de esperar. E toda vez que passava Ides of March, eu ficava na expectativa de ver Fallen Angel finalmente no próximo dia e não passava. Até que um certo dia eu resolvi simplesmente parar de esperar a Record passar, parar de esperar por esse milagre. E eu baixei o episódio no YouTube, todo cortadinho lá assim, juntei e fiz um DVD de Xena. Com esse episódio, queimei no Nero. Lembram desse programa? Alguns de vocês devem conhecer. Queimei lá no Nero o CD e fiz até um menuzinho assim, coloquei e assisti. E me marcou tanto, gente, que eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Eu tinha um diário e nessa época aí, foi em 2007. Foi bem no dia 1º de julho que eu vi esse episódio pela primeira vez, tá até aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, olha. Eu escrevi, que foi uma emoção muito forte, né? Eu já comentei aqui com vocês que eu tenho esse hábito de escrever diários desde que eu sou bem nova. Eu tinha 14 anos na época. E escrevi toda a minha emoção de ter visto esse episódio, narrei o que aconteceu. Na época, eu lembro que aqui no diário eu escrevi que eu quase chorei quando eu vi. Só que eu acho que eu chorei realmente. Eu não sabia se eu tava chorando pela emoção de ver o episódio pela primeira vez, de finalmente estar vendo o episódio pela primeira vez, ou se eu chorei porque o episódio é lindo, é maravilhoso. E
Ele tem muito a ser comentado, muitas questões dele a gente pode refletir a respeito. Eu fiz uma série de anotações aqui e eu pretendo ler esse pedacinho aqui que eu escrevi sobre esse episódio no final do vídeo. Então vocês esperem até o final, já deem um joinha aí no vídeo. Gente, que eu vou falar pra vocês o episódio todo. Eu reassisti, inclusive, quero mostrar pra vocês também o meu DVD. Eu reassisti aqui pra falar tudo direitinho pra vocês. Então, sem mais delongas, né? Porque eu já falei demais, introduzi esse vídeo demais. Eu sei que isso irrita, que quando eu assisto vídeo no YouTube eu me sinto super irritada quando o youtuber fica falando um monte de coisa antes de ir direto ao ponto. E eu faço isso aqui, né? Ou seja, na minha concepção, acho que eu seria um youtuber meio chata, né? Não sei. Enfim, vamos lá. O episódio, então, ele começa com uma review do Ides of March, mostrando um pouco dos episódios anteriores, né? Já que Fallen Angel é a continuação de Ides of March. Quando eu vi Ides of March, eu inclusive pensei, nossa, como que eles vão fazer pra consertar essa cagada que eles fizeram, né? Matar a Shanna e a Gabrielle nas cruzes, assim. Acabou que eu me surpreendi, porque eu amei esse episódio. O episódio, então, de fato, vai começar depois desse review de Ides of March. Ele vai começar com o Joxer andando ali por Roma e a Maryse vai achar ele, vão se confrontar ali no primeiro momento, e depois ele vai explicar que ele era amigo de Shanna e Gabrielle e dizer que ele teve pesadelos, que ele andou tendo pesadelos com elas e por isso ele resolveu procurá-las. Fale ou morra, romano! Eu não sou romano! Acho que não. Você é a Amazona? Sou. Então conhece Shanna e Gabrielle? Quem quer saber? Eu sou o melhor amigo delas. Meu nome é Joxer. Eu tô tendo pesadelos de que elas estão em perigo. Eu acho melhor ver se elas precisam de mim. E o Joxer nesse episódio é interessante a gente reparar que o personagem ele tem como uma característica muito forte ser eivado de humor, né? Ele tem uma veia cômica, mas nesse episódio o Joxer ele tá muito diferente, ele tá muito abalado. Desde o começo, inclusive, quando ele não sabia que elas haviam sido crucificadas, ele parece tenso. E a Maryse também é a primeira vez, interessante observar que é a primeira vez, o primeiro contato da Maryse com o Joxer e do Joxer com o Eli também. Os três, eles se mostram muito abalados com a morte da Shanna e da Gabrielle. E é interessante, é muito emocionante, tocante reparar também na forma que eles expressam isso, cada um ao seu modo, durante o episódio. O quanto elas eram importantes para cada um deles, né? A Maryse tem aquele primeiro diálogo e ela mostra, assim, muito abalada a cena das duas crucificadas. E assim começa o episódio, né? Logo depois a gente pula para uma cena onde a Shanna e a Gabrielle estão já no céu, no paraíso. E é uma cena linda. No DVD que eu mostrei pra vocês, eu assisti, que ele tem comentários e entrevista com os atores. E quem comentou esse episódio foi o produtor executivo, R.J. Stewart. Eu não sei se é assim realmente que pronuncia o nome dele. E o coprodutor executivo, Eric Grubman. E eles falaram que foi uma das primeiras, ou a primeira série a usar computação gráfica. E o episódio, ele tem efeitos especiais fantásticos para a época. Ele revolucionou nessa época em termos de efeito especial. Muita gente reclama assim, dos efeitos especiais da série, realmente na primeira temporada, ali nas primeiras, tá deixa um pouco a desejar. Mas a série em si, ela traz muita coisa inovadora nesse sentido. E o episódio de Fallen Angel foi um episódio que eles investiram realmente nesse aspecto. É a cena ali que elas se encontram com os anjos da guarda delas. O Lief é o anjo da guarda da Gabrielle e a Shanna tem uma anja da guarda que ela parece até comigo, gente. Eu achei assim, cabelo cacheado. Ai, morena também.
Enfim, eu achei ela parecida comigo, adorei a anjinha da guarda da Xena. Tem todo aquele momento ali entre elas, curtindo o paraíso, a Xena desconfiada, muito desconfiada a Xena. O figurino do episódio também é todo diferenciado. E, enfim, começa então, depois disso, dessas primeiras cenas, começa os demônios atacam, né, o paraíso. Depois Miguel explica lá que há uma guerra entre o bem e o mal, assim como no mundo mortal, ali entre o céu e o inferno também há essa batalha. Explica pra Xena, né? Gabriele cai no inferno, Xena fica indignada. Os anjos, os arcanjos dizem que eles precisam resgatar a Gabriele do inferno, né? Porque foi uma alma boa que foi perdida. E a Xena fica indignada com isso, né? Você tá me dizendo que a Gabriele tá no inferno? Como assim? Eu tenho que ir pra lá, eu tenho que... Ela é minha responsabilidade também, eu tenho que salvá-la, a gente tá destinada a viver juntas, né? Tem toda aquela cena, a Xena dá um salto, porque o Miguel não está disposto a deixá-la ir, ajudar a salvar a Gabriele, e a Xena dá um salto lá, fica desesperada, querendo... Eu, particularmente, não sei se foi uma boa ideia o Miguel. Eu fiquei até pensando assim, gente, como que o Miguel deixou a Xena ir pro inferno, né? Quanta coisa ia ser evitada se ela não fosse pra lá. Só que aí eu pensei também, ele não devia ter deixado ela ir. Aí eu pensei também, mas a Xena estava... Ela é muito persuasiva e ela faz o que ela quer, né? A gente conhece a personalidade da Xena, então não tinha muita escolha ali pro Arcanjo Miguel. Ele deixava ou ela ia fazer outra merda. E a Xena, se referindo, ela sabe muito bem o que ela faz, geralmente, né? Ela é uma pessoa calculista, uma pessoa extremamente estrategista, como a gente observa ao decorrer da série. Ela sabe muito bem o que ela faz, os movimentos dela são calculados, ela é uma guerreira completa. Mas em se tratando de Gabriele, assim como se tratando dos filhos dela, ela sempre se mostrou um pouco mais passional, né? Enfim, eu não achei que foi uma boa ideia a Xena ter ido resgatar Gabriele junto com os arcanjos, mas foi o que aconteceu e foi por isso. Tenho essa visão de que foi por isso que eu acabei de falar, né? Não tinha como evitar ali. O Miguel, inclusive, pergunta a Xena, você tá louca depois que ela dá aquele salto lá pro inferno? Ele pergunta, você tá louca? Aí ela fala, depende a quem se refere, né? Exatamente. Se refere a Gabriele, ela é louca mesmo, então... Você está louca? Depende a que se refere. Aí logo após isso nós temos a cena da Gabriele lá no inferno acordando ao lado de Calisto. E a Calisto tá com um braço assim enrolado na Gabriele e a Gabriele olha assim, coloca a mão e fala, Xena, tipo assim, que subtexto, né, gente? Eu vi subtexto. A quinta temporada já começa recheada de subtexto. Enfim, tem toda aquela cena, e uma das cenas mais fortes, né? Que a Gabriele vai ser tentada a comer o fruto do inferno. E quando ela finalmente come, ela resiste muito, mas quando ela finalmente come e tá se transformando em demônio, ela fala uma coisa pra Calisto que eu, pelo menos particularmente, foi o meu pensamento. Aquela fala dela representou o meu pensamento durante muito tempo. Que ela diz para Calisto que quando a família dela foi queimada, ela sentiu aquele cheiro, ela viu tudo aquilo acontecendo, que ela gostou, que na verdade foi a desculpa dela para se tornar uma cretina.
Diana. Oi, querida. Quando Xena queimou sua família, você a viu no fogo. Você sentiu o cheiro da carne queimando. Sabe o que eu acho? Você queria que eles morressem para ter um motivo para ser uma cretina. A Gabrielle diz isso, né, lá pra Calisto, e eu acho que, de certa forma, por muito tempo eu achei, e o episódio faz inclusive um contraponto a essa opinião minha, que foi exatamente isso, que eu acho que foi uma questão de escolha da Calisto e que aquilo ali foi só um pretexto para ela se tornar quem ela se tornou, que foi aquela assassina fria e cruel. Mais pra frente o episódio vai meio que contestar isso que eu estou falando e que a Gabrielle também falou, como um quase demônio. O episódio ele alterna cenas de Xena e Gabrielle, Calisto e os arcanjos e anjos no paraíso e no inferno, com cenas de Joxer, Amarice e Eli lá na Terra, em Roma. Finalmente eu vou comentar a cena que a Amarice demonstra, né, toda a admiração dela pela Xena, é a cena que ela corta o cabelo da Xena para guardar e ela diz pra Xena, eu sei que os mortos podem ouvir pensamentos e eu quero que você saiba, não nessas palavras exatamente, né, mas ela disse mais ou menos isso, eu quero que você saiba que eu vou começar de onde você parou. Eu sei que eu posso não ser uma guerreira tão boa, nem tão sábia quanto você, mas eu prometo levar o seu legado adiante, enfim. Xena. Dizem que os mortos podem ouvir os pensamentos dos vivos, então ouça. Estou começando de onde você parou. Talvez eu não seja tão boa guerreira quanto você, e sei que nunca serei tão sábia, mas prometo de todo o coração e alma honrar a memória da princesa guerreira. Ela teria adorado. Ela mostra ali a admiração dela por Xena e como Xena foi uma inspiração para ela como guerreira e como que ela foi importante. E o Joxer diz que ela teria gostado, o Joxer está muito abalado. O Joxer, inclusive, comentando sobre como o Joxer demonstra, ele tem uma bravura admirável nesse episódio, porque ele quer levar a Xena, realizar o desejo da Xena de ser enterrada junto com o irmão dela, em Anfípolis, e o desejo da Gabrielle de ser enterrada ao lado de Xena. E ele está disposto, a princípio, a enfrentar os romanos. Inclusive, ele diz, eu vou tirar ela das cruzes. A Amarice comenta com ele que é difícil com tantos romanos, mas ele está disposto a fazer isso, a se arriscar, e por fim, o Eli e a Amarice acabam concordando, né? E depois ele reconsidera isso, ele pensa em enterrá-las ali mesmo, em Roma, porque realmente estava perigoso para eles passarem pelos romanos e tudo. O Joxer aparece super abalado nesse episódio, ele tá muito triste, a gente vê o quanto elas de fato eram importantes. E a Amarice demonstra, nessa cena que eu disse, falando tudo isso, e também fala outra coisa que eu acho que representa os sentimentos de muitos xenites, né? Que é quando Eli fala, eu também acho que ela teria gostado do que você disse. Ela diz, o que você sabe sobre isso, cara da paz? Você que chegou pra Gabrielle com esse papinho de paz e amor, incentivou ela a parar de lutar, ela teria... Se não fosse você, ela teria lutado, ela teria ajudado a Xena, a gente teria conseguido escapar. O que sabe a respeito disso, amante da paz? Que? Você que as matou. Você influenciou Gabrielle com sua conversa de paz e amor. A deixou indefesa. Ela jamais teria sido capturada se não tivesse perdido seu espírito guerreiro. Lamento você pensar assim. Eu não penso. É um fato. Você as atrasou para que elas morressem. Seria capaz até mesmo de levá-las para o inferno. Chega! E eu achei que também com essa fala da Amarice, que eu acho que na época eu pensei isso também. Quando eu vi Ides of March, eu também pensei isso. Poxa, esse Eli, ele que foi o culpado pela morte delas, por ter acontecido tudo isso com elas, a Gabrielle,
com esse papo de paz e amor, de querer não lutar mais. Elas podiam ter sido salvas se a Gabriela não tivesse daquele jeito que ela tava. Eu também pensei nisso, né? A Marissa meio que lavou a nossa alma ali. Mas eu perdoei o Eli, né? E ele também se sentiu culpado, ele, né? O Joxer até falou, já chega, já falou o suficiente, né? Para de falar isso, foram palavras muito fortes que ela falou. Mas só que ela falou ali o que a gente também pensa, né? Muitos de nós fãs pensamos. E eu achei também que foi a forma que ela demonstrou o quanto a Shanna e a Gabriela eram importantes para ela, o quanto ela estava inconformada pelas amigas dela terem morrido daquela forma. Eu achei que foi outra forma que a Marissa demonstrou o quanto a Shanna e a Gabriela eram importantes para ela. E o Eli fica totalmente abalado com aquelas palavras e a partir desse momento também é outra cena, né, que eu falei, como eu falei com vocês, é a cena que o Eli demonstrou a importância delas, foi essa que ele pediu aos céus, conversou, por que foi me dado esse poder se eu não posso salvar as pessoas que eu amo, se as pessoas que eu amo morrem por causa de mim? Fica totalmente abalado, enfim, é uma cena que eu vou comentar também mais pra frente, mas antes eu queria falar que depois dessa cena que eu tinha comentado anteriormente, da Gabrielle falando aquilo pra Calisto, começa finalmente a batalha entre os arcanjos invadem o inferno, né? Começa ali a batalha pra resgatar a Gabrielle, entre o bem e o mal pra resgatar a Gabrielle. E antes disso, quando a Shanna tinha se transformado em arcanjo e que estava prestes a ir para o inferno resgatar a Gabrielle, o Miguel avisou a ela. O medo dos arcanjos ali era o seguinte, que a Shanna, como arcanjo, eles avisaram a ela que ela ficaria cheia de amor e compaixão. E ela se sentiria totalmente tentada a retirar a Gabrielle daquele estado ali de deploração que ela estava, né, ali naquela situação de inferno como demônio, se ela já tivesse se transformado em demônio, e que ela se sentiria muito tentada e que ela iria dar sua luz para salvar a Gabrielle e ficaria condenada ao sofrimento eterno no lugar da Gabrielle. E o medo deles era que a Shanna fizesse isso pela Gabrielle. E por fim, quando ela foi invadir o inferno, ela acabou fazendo, na verdade, pela Calisto. Você matou minha família, minha alma, meu motivo de viver e amar. Eu passarei a eternidade buscando a vingança. Não. E no DVD, inclusive, a Hudson, ela comenta sobre essa cena que a Shanna se sacrifica pela Calisto. E ela comenta muito emocionada, que foi uma cena, assim, eu acho que foi uma das cenas mais emocionantes, quiçá mais emocionante do episódio. Que a Shanna põe a mão assim, e a Hudson falou que a Lucy foi brilhante, que ela olhou assim pra ela e caiu aquela lágrima dos olhos da Lucy, né? Quando ela estava interpretando, a Hudson disse que ela achou lindo. Ela comentou esse episódio assim com muita emoção, gente. Quem tiver o DVD, vale a pena dar uma olhada. O Eric Grudman, eu não sei falar o nome dele, e o R.J. Stewart, eles comentaram essa cena também e colocaram um contraponto. Que a Shanna, antes de dar a luz dela para Calisto, a Calisto fala: eu vou te odiar para sempre, você matou minha família, você tirou meu tudo. Nessa cena que a Calisto é salva e a Shanna se comove como arcanjo, talvez por estar influenciada pelo poder do céu ali, pelo poder que ela recebeu como arcanjo, que ela teve toda aquela compaixão. E o Eric e o RJ, eles colocam uma questão interessante, que essa cena serviu pra gente refletir se era justo a Shanna estar no céu, no paraíso, sendo que ela tinha causado todo aquele sofrimento para Calisto, que a modificou de tal forma que a fizesse estar no inferno.
é uma reflexão que traz que essa cena ela é simbólica nesse sentido. E a Xena se sacrificar por Calisto no momento que ela disse aquilo, mostra que a Xena se sentia de certa forma assim culpada. Mas claro que há toda aquela influência por ela ser arcanjo. Eu mesma, particularmente, eu não acho que a Xena tenha tanta culpa assim. Porque a morte da família da Calisto foi acidental, né, gente? Não foi uma coisa dolosa, né? Não teve a intenção de queimar aquela aldeia, de matar aquelas pessoas. Ela fala lá no episódio Calisto que não foi intencional, foi sem querer. Eu penso que mesmo com tudo que aconteceu com a Calisto, dessa questão da família ser morta, ela ainda sentiu uma escolha, como outros personagens da série, que a gente vê no decorrer da série, perderam pessoas que amavam e mesmo assim não se transformaram em um monstro, né? Um exemplo foi a Oteri da 4ª temporada, que a Xena havia matado o pai dela. Depois eu pretendo falar um pouco mais dessa questão da Xena e da Calisto em outro vídeo futuramente, mas enfim, a Oteri ela sentiu sim ódio da Xena, mas ela ajudou a Xena por um bem maior, por um motivo maior, né, pelas Amazonas. Então, eu não acho que a culpa por essa transformação da Calisto seja totalmente da Xena, até porque não houve intenção, né, foi culposo o acidente lá. Até porque foi um acidente mesmo, né? Como ela disse. Só que, posteriormente a isso, o episódio ele contesta exatamente tudo isso que eu tenho defendido aqui, que foi uma questão de escolha da Calisto, porque logo após essa cena, a Gabrielle se encontra com a Calisto lá no paraíso. Ela fica indignada também, diz: tá me dizendo que a Calisto tá aqui enquanto a Xena tá lá no inferno? Como assim? E o Miguel explica pra Gabrielle tudo, que a Xena se sacrificou por ela e que aquela ali que ela estava vendo, né, a Calisto toda boazinha, toda gentil, a Calisto seria daquele jeito se não tivessem matado a família dela, se a família dela não tivesse sido morta. Então isso leva a crer que houve sim uma influência, né? Só que eu acho que eu concluí disso tudo que aquele acidente, a morte dos pais, da irmã dela, influenciou o psicológico dela e fez com que ela ficasse da forma que ela ficou, obcecada. O motivo da vida dela passou a ser vingança, porque ela já não tinha família, ela já não tinha nada a perder, ela se transformou naquela pessoa que ela se transformou exatamente por causa porque ela procurava alguma coisa, algum alicerce para ela, então ela se agarrou nesse sentimento negativo que foi querer se vingar da Xena. E a Xena não tinha culpa, como eu já disse, mas só que ela estava cega pelo ódio, né? Porque o ódio cega as pessoas, né? A partir do momento que a Xena está no inferno, os arcanjos passam a ter um problema, porque a Xena ela já trazia problemas lá na Terra, né? Sendo a líder que ela é, sendo a guerreira que ela é, pela personalidade que ela tem, ela já estava organizando lá a rebelião lá no inferno, lá com os demônios, né, para invadir o céu. E eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que se mobilizar ali naquela hora para se defender, né, da pessoa que estava lá no inferno, disposto a tomar o céu. Tem até a cena lá da Xena mobilizando lá a galera para ir pro céu, para invadir o céu. Alguém lá em cima decidiu que somos maus e nós não vamos aceitar isso. Chegou a nossa hora de fazer o julgamento. O paraíso será nosso! Nisso que a Gabrielle fica sabendo que eles vão invadir o céu, ela quer se transformar também em um arcanjo para ajudar a derrotar a Xena. E é uma cena polêmica, porque o Miguel explica para a Gabrielle com todo aquele poder de convencimento dela, utilizando as palavras, ela diz que ela conhece a Xena, conhece os pontos fracos e fortes da Xena, que ela pode colocar
a Xena numa situação muito favorável para que eles a peguem, né? E ela diz que a Xena iria atrás dela assim que a visse, com certeza, e tudo mais. E o Miguel sabe que isso é verdade, porque ele já teve aquela experiência lá com ela anteriormente. Então, ele concorda em transformar a Gabriela em arcanjo para lutar junto com eles contra a Xena. Ele diz para Gabriela o seguinte, que não há salvação para Xena, que o único modo de detê-la é esquartejando-a. E a Gabriela diz que está disposta sim a fazer isso. Essa parte é polêmica, gente, porque como assim Gabriela vai deixar a Xena passar a eternidade em pedacinhos, gente? A Xena não faria isso pela Gabriela nunca, né? A Xena continuaria acreditando na Gabriela até o fim. Isso aí causa toda uma polêmica aí, todo o Xenaverse discute, que alguns argumentam que a Gabriela tem aquela questão dela ser muito ligada ao bem maior, a questão de talvez até deixar de lado a Xena um pouco, mas em prol de um sacrifício de um bem maior. Mas aí a gente pode pensar que ela falou aquilo para convencer o Miguel, né? Miguel, se ela falasse não, ela ia discutir com ele. A Xena pode sim mudar, não sei o que, ela ia discutir com ele. Não, né? Então ela falou aquilo, tá bom, tô disposta a desquartejar minha amiga, sim. E que seja. Você me transforma num arcanjo que eu ajudo vocês a acabarem com ela. Vou continuar ainda essa parte, ainda vou comentar mais um pouco a respeito. Quando eles vão transformar a Gabriela em arcanjo, ela tem que passar pelo processo de purificação, fazer uma escolha, que é perdoar Calisto. E, gente, é uma cena bem forte quando a Gabriela se encontra com a Calisto, né? Com a Calisto já mudada, já purificada, já como uma pessoa boa. Elas têm um diálogo frente a frente, a Gabriela tá com todo o ódio da Calisto ali, coloca aquele ódio para ela e a Calisto, e durante o diálogo a Gabriela fala da família da Calisto, e a Calisto vira e diz para Gabriela o seguinte: minha família, minha família, o Miguel me falou que eu nunca conheceria um amor como o amor do céu, mas ele estava enganado, porque minha família me dava esse tipo de amor o tempo todo. Cara, hein? A lembrança da minha vida está tão confusa e vaga, mas dessa parte eu me lembro de cada detalhe, ela diz. Minha família. Sabe, Miguel disse que eu jamais conheceria o amor como o amor do céu. Mas se enganou. Minha família me dava esse tipo de amor o tempo todo. A lembrança da minha vida está tão confusa e vaga, mas dessa parte eu me lembro de cada detalhe. E Miguel disse que brevemente eu os verei. Nesse momento eu fiquei realmente muito tocada, assim, né? Pra vocês verem, né, como realmente a família dela era o alicerce dela, que ela perdeu tudo, né? E ela fica animada com a possibilidade de ver a família. A Gabriela, ouvindo aquilo, acaba finalmente se comovendo e perdoando a Calisto. É uma cena memorável e forte, emocionante. Por isso que eu amo esse episódio, ele é cheio de cenas incríveis. Foi uma grande reviravolta a Calisto ter se transformado numa pessoa boa. A partir daí começa toda a reviravolta da 5ª temporada. Eu sinto muito. Eu também. Após perdoar a Calisto, a Gabriela pode finalmente se transformar em um arcanjo. E logo depois que ela se transforma em um arcanjo, a Xena chega ao paraíso, né? E ela vai justamente procurar a Gabriela. Ela tem todo um discurso de invadir o céu, de tomar o paraíso, que era injusto aqueles demônios estarem ali, enquanto, enfim, falam várias coisas lá para convencer o povo lá a invadir o céu.
E quando ela chega no paraíso, ela vai Procurar Gabriele. será que aquele discurso que ela fez lá era realmente o que ela estava planejando fazer no individual dela, né? Porque no individual ela estava procurando, foi para lá com o intuito de se encontrar com a Gabriele, né? Pelo que eu vi. De levar a Gabriele lá pro inferno com ela. Mas assim que a Xena chega no paraíso com uma espada, a Gabriele fala pra Xena o seguinte. Isso aí já corrobora que a Gabriele não estava disposta não a fazer a Xena passar a eternidade em pedacinhos. Que ela diz pra Xena assim: largue essa espada, Xena. Se Calisto se redimiu, você também consegue. Gabriele, não deveríamos brigar. Tem razão, Xena. Eu quero passar a eternidade com você. Não quer se unir a mim? Largue a sua espada, Xena. Se Calisto se redimiu, você também consegue. Calisto é uma farsa. Nosso mestre fica muito feliz quando uma alma se une a ele por vontade própria. Venha comigo agora. O que me diz? Então isso quer dizer o quê? Que ela não tinha desistido da Xena, que ela acreditava sim que Xena, mesmo naquele estado que ela estava, a Xena poderia mudar. Em meio a toda aquela batalha ali, a Gabriele luta com a Xena. A Xena acaba com os arcanjos, né? É a guerreira do jeito que ela é, como eu já tinha mencionado. Acaba com os arcanjos, penas para todo lado. No mesmo momento ali que está ocorrendo a luta entre a Xena, Gabriele, nesse mesmo momento, simultaneamente a esse momento, está ocorrendo o que ela está tendo uma cena, está tendo uma crise de culpa, como eu já havia mencionado. Ele está falando tudo aquilo, né, aos céus, que para que aquele poder, se ele não podia salvá-las. E a Calisto também está ali observando tudo e se sentindo culpada. De que adianta esse dom, se não posso nem proteger a quem eu amo? Por que o Senhor me deu isso? Eu o que devo fazer? Mostre pra mim. Eu acho que sim, ela se sentiu culpada, né? Porque foi ela que provocou, apesar dela não se lembrar ali naquele momento, eu acho que não, mas ela sabia que ela tinha provocado inconscientemente, talvez, né? Porque as memórias dela estão afetadas por tudo que tinha acontecido, estava tudo muito confuso para ela, mas eu acho que ela tinha consciência de que ela tinha provocado a morte de Xena, de Gabriele, e que aquele conflito ali todo se deu por causa dela também. Eu acho que ela se sentiu culpada e foi se encontrar ali com o Eli, né? Apareceu pro Eli e falou para ele: o amor é o caminho e tudo aquilo. E o Eli tomou coragem e foi lá orar por Xena e Gabriele. A Hudson disse que foi muito difícil fazer o papel de anjo naquela última cena. Para ela era muito mais fácil, mais divertido fazer uma pessoa má, fazer um demo lá, enfim. Então a Calisto ajuda o Eli, ele toca junto com o Eli, a Gabriele e a Xena, e elas voltam à vida. A guerra lá no céu e no inferno para, né? Devem ter lá feito, enfim, como eles se viraram lá, eu não sei, com aquela bagunça que elas deixaram lá. Mas elas voltaram. Gabriele! Miguel! Ah, não! Estamos indo para o inferno! Aí é o final emocionante que eu lembro até de ter chorado, inclusive, que foi quando a Calisto se encontrou com a família dela. Naquela cena não aparece a irmã da Calisto, né? Um ponto a ser considerado aí que eu queria citar aqui. O que aconteceu com a irmã da Calisto naquela cena. E o final mais lindo, o Joxer olhando elas,
olhando a Gabriele, né, que ali ele finalmente se deu conta de que ele devia se declarar para ela, né, porque ele não tinha todo o tempo do mundo assim, que ela tinha morrido, quase que ele nunca mais ia ver ela nunca ia saber do que ele estava sentindo. Enfim, ela já olha para ele até meio estranho, assim, pelo jeito que ele olha para ela. Todo mundo meio assim, a Maryse já tá mais com a guarda já tá com a guarda baixada pro Eli. Até acho que ela se arrependeu depois de ter dito tudo aquilo pra ele. E a Gabriele olha ali naquela cena pra Xena e diz: nós ficaremos juntas por toda a eternidade. Aí a Xena diz: sempre. Vamos ficar juntas por toda a eternidade. E aí termina o episódio, né? O disclaimer do episódio são aquelas letrinhas que passam ali no final. Foi: o inferno não tem tanta fúria quanto uma mulher desprezada. Foi o disclaimer do episódio que eu gostaria de citar. E pra finalizar, né, que eu disse que eu ia ler aqui, pra vocês verem o nível da coisa, como o episódio me marcou. Foi numa segunda-feira que eu assisti, no dia 1º de agosto. Às 7h35 eu escrevi esse relato aqui. Foi uma noite, eu acho. Eu escrevi 7h35 horas, não lembro se foi 19h35, porque naquela época eu tinha 14 anos, então... finalmente assisti o primeiro episódio da 5ª temporada de Xena, Fallen Angel. Foi bom. Era esse meu estilo de escrita. Lindo é pouco, destaque para como eu escrevi. Lindo é pouco. Peraí, aqui, olha. Foi muito bom mesmo, sabe? Eu escrevi meio errado, gente, tá bom? Depois que Xena e Gabriele foram crucificadas, elas foram para o céu como espíritos bons e Calisto foi para o inferno como espírito ruim. Os anjos levaram as duas para voar, foi encantador. Então vieram os Demo e Calisto tinha se tornado um deles, pois havia comido a fruta de lá. Um dos anjos soltou Xena e Gabriele sem querer. Quando Gabriele estava caindo, Xena iria lhe dar a mão. Calisto segurou Xena e a jogou em uma rocha, que ela segurou e foi salva por um arcanjo chamado Miguel. Xena perguntou onde estava Gabriele e ele disse que ela estava no inferno. Ela perguntou então como uma alma como Gabriele poderia estar lá. Ele disse que agora isso era responsabilidade dos arcanjos. E ela disse que é responsabilidade dela. Aí Miguel diz: eu narrei aqui. Sua não, você nem é anjo, tem que renascer em um novo corpo. E ela estava linda, eu comentei aqui. E Xena respondeu: isso vai ter que esperar. Agora eu vou atrás da minha amiga. Aí Miguel: isso é impossível. Aí Xena: não é não. Então ela dá um mergulho para baixo, mas Miguel a segura, levando-a de volta. Miguel: você está louca? Depende a quem se refere. Isso quer dizer que ela está louca por Gabriele. Eu escrevi isso, gente, eu era super demais, né? Aí o Miguel: se você for para o inferno voluntariamente, será condenado ao eterno sofrimento, presa a uma infinita sede e fome. Será tentado a comer o fruto do inferno e quando fizer isso, estará a caminho de se tornar um deles. Aí Xena: Gabriele e eu já estivemos no inferno juntas e eu não vim até aqui para perdê-la. Ou você me arruma um par de asas ou eu dou outro mergulho. Aí Miguel, a alma de Gabriele e a minha nasceram para ficar juntas. Foi a Xena falando, né? Eu não posso deixar que ela vá para o inferno sem eu, por favor. Tão linda, eu escrevi aqui. Tão linda. Tão lindo ela implorando por Gabriele a Miguel. Ela não resistiu. Olha o que eu escrevi, gente. Foi lindo, encantador, fascinante. Calisto finalmente ficou boa e Gabriele a perdoou. A raiva que eu tinha dela por causa dos idos de março até melhorou. Eu fiquei feliz, pois no final ela ajudou Eli a ressuscitar Xena e Gabriele, e ela reencontrou sua família. Ah, também tem uma parte que Xena e Gabi lutam. Xena como Demo, Gabi como arcanjo. E Eli fala que o caminho de Gabi não é o que ele ensinou a ela. Xena e Gabi terminam juntas.
Joxer fica muito feliz, ele foi um amor nesse episódio. Mostrou o quanto ele amava elas. E no final, Gabi só deita no ombro de Xena e diz: nós ficaremos juntas por toda a eternidade. Eu quase chorei. Episódio perfeito, beautiful, wonderful, I love it. Nunca vi um episódio tão emocionante. Vou dormir agora e sonhar com ele. Tomara. Beijos, Juliana Lawless. Ai, gente. Eu era assim, né? Eu quero mostrar pra você, aproveitando que eu tô com um diário aqui, que eu escrevia muito sobre Xena nessa época, gente. Vocês não têm noção. Olha só como que era a última folha do meu diário. Peraí, deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem melhor. Tinha Xena e a Gabriela aqui. Aqui tem um conto de Almas Gêmeas. E aqui tem a abertura de Xena em inglês. Aí eu peguei essa imagem aqui no site Dolls, uma coisa assim. I have many skills, né? Enfim, gente. Era isso que eu queria falar pra vocês, gente. Pra puderem reassistir esse episódio, pra reverem as coisas que eu falei, analisarem melhor tudo isso que eu tratei aqui a respeito do episódio. Vejam, gente, porque é a semana Xena Warrior Princess, entendeu? É a semana da gente falar sobre Xena mesmo. Nós aqui no canal estamos nos esforçando pra trazer esse assunto à tona aqui, pra trazer lá nos grupos, pra trazer no Twitter. Vamos ver se a gente faz um tweetaço. Enfim, gente, vamos aproveitar essa época, entendeu? É a época, é agora de aproveitar esse nosso lado fã. Um beijo pra vocês.